Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando Luiz Estrapasson e esse é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje vamos aprender uma operação bem importante que são as radiciações. Então, a radiciação ela é uma operação básica juntamente com as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Ela é uma sexta operação onde trabalha com essas raízes. Então, a raiz quadrada de 4, raiz cúbica de 8, raiz quarta de 16 e assim por diante. Então, qual é o valor dessas raízes? Como que a gente descobre essas raízes? É isso que a gente vai aprender nesta aula de hoje. Então, acompanhe até o final que você não vai se arrepender. Vamos lá. Aqui temos 7 exemplos para a gente tentar desvendar e calcular quanto que é a raiz desses números, tá? Então a letra A tem raiz de 4. Raiz de 4 é uma raiz bem fácil, bem simples, que a maioria das pessoas conhecem o resultado, e é 2, né? Por que é 2, professor? Porque 2 vezes 2 dá o 4 que está aqui dentro, né? 2 vezes 2 dá 4. Por isso que o resultado da raiz de 4 é 2. Bom, quando a gente começa a olhar para coisas, raízes um pouco mais complexas, já fica mais difícil pensar dessa maneira. Então vamos tentar pensar de uma maneira um pouco diferente, mas que vai funcionar para todas elas, tá? E vai fazer com que você não se perca. Muito bem. Então, primeira coisa, vamos fatorar então o 4 por 2, que dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o 4 é a mesma coisa que 2 na 2, porque a gente está olhando para essa parte direita aqui. E a gente tem dois doisinhos. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos reescrever o radical e vamos colocar no lugar do 4, 2 na 2. Agora imaginem que esse radical aqui, ele é uma porta e a gente precisa passar por ela para sair fora. Bom, para sair dessa porta, a gente tem que pagar um valor, uma taxa. Que taxa é essa, professor? Aqui não tem taxa nenhuma. Ok. Reparem nas outras raízes que tem aqui, tem um 3, um 4, um 5, um 6. Nessa não tem nada e nessa tem um 3. Quando não tem nada nesse índice aqui, a gente sempre tem um 2 aqui, tá? Então a gente tem sempre o número 2 porque é uma raiz quadrada. O 2 vem de quadrado, tá? Você pode até associar com a área, né? A área é sempre um centímetro quadrado, por exemplo, né? Então aqui também a raiz quadrada, né? Está associado com o número 2. Ok. Para a gente conseguir sair fora dessa porta, para sair dessa sala, a gente tem que pagar essa taxa aqui, ó, pro cobrador que fica ali na porta. Com o que a gente vai pagar, professor? A gente vai pagar com o que a gente tem no expoente aqui, tá? Se eu tenho 2 no expoente do 2, eu vou ter que gastar os meus únicos 2 para conseguir sair fora da porta uma vez. Então, qual que vai ser a resposta aqui? Esse 2 aqui eu vou gastar para pagar pro cobrador aqui da porta e eu vou conseguir sair fora com o meu 2 aqui uma vez. Tá? Como não sobrou mais nada no meu expoente, não vai sobrar nada dentro da raiz também. E a resposta aqui é 2. E a gente já tinha visto antes, né, que era a raiz de 4 tinha como resposta igual a 2, né? Agora vamos tentar aplicar essa ideia para as outras raízes, tá bom? Raiz cúbica de 8. Eu vou apagar aqui no canto que eu fiz do 4 aqui e vamos fazer do 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Vamos começar fazendo com o 8 aqui. Fatoro 8. Então, dividindo vai dar 4, dividindo vai dar 2, dividindo dá 1. Ou seja, o 8 é a mesma coisa que 2 elevado na 3. Vamos pegar agora e vamos colocar aqui na nossa porta. No lugar do 8, vamos colocar 2 na 3. Muito bem. Agora, quanto que o cara que está cuidando da porta está cobrando? Está cobrando 3 para sair. E eu tenho exatamente quanto? Que maravilha, eu tenho 3. Vou conseguir sair uma vez fora com o 2. Então, a resposta aqui é igual a 2 também. Como eu gastei todos os meus 3 aqui para conseguir pagar o cobrador da porta, gastei tudo, fiquei com 0. Então não sobrou nada dentro da raiz. E aí vamos olhar para os outros aqui, tá?
Vamos apagar o 8 e vamos fazer para a próxima. A próxima aqui é raiz com índice 4 de 16. Então vamos pegar o 16 e fatorá-lo. Fatorando por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2, 2, por 2, 1. Ou seja, o 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 na 4. Logo, vamos copiar aqui nosso radical com índice 4. E em vez de 16, vamos colocar 2 na 4. Agora, quanto que o cara que cuida a porta está cobrando? Está cobrando 4 para sair. Quanto que eu tenho no meu expoente? Por sorte, eu tenho 4 bem certinho. Vou conseguir sair uma vez para fora. Então, vou sair com o meu 2 para fora aqui da raiz. E dentro da raiz eu tinha 4 no expoente e gastei todos os 4, fiquei com 0. Por isso que a raiz desaparece. Agora vamos para a letra D. Aqui a gente tem uma raiz com índice 5 de 32. Vamos apagar aqui o nosso rascunho e vamos escrever o 32 e fatorá-lo. Então, 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o nosso 32 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 na 5. Beleza. Vamos trocar agora aqui a nossa raiz. Então, raiz com índice 5. No lugar do 32, vamos colocar 2 na 5. 2 elevado na quinta potência. Tá, agora, quanto que o nosso cobrador está cobrando para passar pela porta? Está cobrando 5. Quanto que eu tenho aqui para pagar? Eu tenho exatamente 5. Eu vou conseguir sair uma vez para fora. Então, a resposta vai ser 2 também. Vou conseguir sair uma vez. Eu gastei todos os meus 5 aqui do expoente para sair fora da raiz, do índice. E fiquei com nada, fiquei com 0. Por isso que a raiz aqui atrás que sumiu, né? Porque não tem mais nada, fiquei com 0. Bom, a letra E. A letra E a gente tem a raiz com índice 6 de 64. Vamos apagar ali o 32 aqui que a gente fez a fatoração e vamos fazer com 64 agora. Fatorando dá 32, fatorando 16, 8, 4, 2 e 1. Bom, o 64 então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 na 6. Muito bem. Vamos pegar agora o nosso radical, tem índice 6, e vamos trocar o 64 por 2 na 6. Quanto que o cobrador está cobrando agora para a gente passar pela porta? Está cobrando 6 agora, está cobrando caro, 6. Quanto que eu tenho para pagar? Tenho 6, graças a Deus. Então vou conseguir sair para fora uma vez só. Então vou passar aqui para fora uma vez com o meu 2 em 1. E aí, como eu gastei todos os meus 6 aqui para pagar o cobrador, fiquei com 0 e a raiz desaparece. Agora vamos ver a letra F e G, que tem alguns casos aqui na F e G que a gente vai gastar e vai sobrar alguma coisa, tá? Então vamos apagar e vamos ver como é que fica na letra F e G. Bom, o 8, aqui agora a gente tem raiz quadrada de 8. Essa aqui já é uma raiz meio estranha, a gente sabe que não tem um resultado exato, né? Não tem um número que vezes ele mesmo dá o 8, né? Então, vamos fazer aqui a faturação do 8. 8 fatorado por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, 8 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 2 na 3. Tá, agora a gente vai pegar a nossa raiz quadrada, vai escrever ela aqui, e em vez do 8, vamos colocar 2 na 3. Beleza. Qual que é o valor que o cobrador está cobrando aqui para passar na porta? Como não tem nada aqui, é um 2, né? Raiz quadrada é sempre 2. Beleza.
Agora tem uma diferença para os exercícios anteriores aqui, né? Tem uma diferença. O cobrador está cobrando 2 para mim sair. E eu tenho mais do que isso, eu tenho 3. Quantas vezes eu vou conseguir sair para fora? Eu vou ter para passar uma vez para fora, eu tenho 3. Eu vou gastar 2 para conseguir sair uma vez para fora. E vai sobrar 1 ainda, né? Se eu gastei 2 do meu expoente, vai sobrar 1 ainda. Então, dentro da minha raiz, ainda vai sobrar 2 na 1. Porque eu gastei 2, eu tinha 3, 2 na 3. Eu gastei 2 para sair desse 3 e ficou 1 aqui dentro, ó, ficou 1. Então, o resultado agora ficou essa expressão aqui, 2 raiz quadrada de 2 na 1. Tá? Que é a mesma coisa que 2 raiz quadrada de 2, né? Porque 2 na 1 é 2, né? Muito bem, então essa é a resposta, tá? Então veja que eu peguei alguns casos bem simples aqui no começo, mas funciona para qualquer tipo de raiz. Por exemplo, essa raiz de 8, que não era uma raiz exata, né? Não tinha uma resposta bonitinha assim, exata, né? Vamos ver a raiz cúbica de 32 agora. Vou apagar aqui o 8 que a gente fatorou e vamos fatorar o 32 agora. 32 fatorado por 2, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, o 32 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, né? 2 na 5. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai escrever o nosso radical com índice 3 e no lugar do 32 vamos colocar 2 na 5. Parabéns. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? A gente quer sair para fora da nossa porta. Para sair para fora da porta, o cobrador está cobrando 3. E a gente tem 5. Quantas vezes a gente vai conseguir sair para fora? Vai conseguir sair apenas uma vez para fora, né? Quem que vai sair? A nossa base aqui, o nosso 2 vai sair uma vez para fora. Se eu tenho 5 e eu gastei 3 para sair uma vez para fora, porque o nosso cobrador está cobrando 3, sobrou quantos dentro? 2 no meu expoente. Então, a raiz não vai sumir, né? Ela vai continuar aqui e aí vai ficar 2 na 2 aqui dentro. Que eu tinha 5, gastei 3 para sair uma vez para fora, fiquei com 2 no expoente. Ou seja, a resposta vai ser essa aqui. 2 raiz quadrada de 2 na 2. Muito fácil, né? Então, agora você está pronto aí para fazer, simplificar, resolver qualquer tipo de raiz, tá? Com essa explicação que eu te dei, vai funcionar para qualquer raiz, beleza? Testa aí e deixa nos comentários se deu certo ou não. Vamos agora para algumas propriedades. Por exemplo, a primeira propriedade aqui. Raiz cúbica de 2 na 6. Essa primeira propriedade, ela indica que sempre podemos transformar uma raiz em uma potência. Uma raiz em uma potência. De que forma, professor? Desta forma aqui. Você pega a base que está aqui dentro, escreve ela aqui. Aí você vai pegar o quê? Vai criar uma fração aqui no expoente. Sempre vai ser uma fração no expoente da minha potência. Quem que vai no numerador e no denominador dessa fração, professor? Vai os números que estão aqui e aqui. Qual vai em cima e qual vai embaixo? Sempre o 6 vai em cima da nossa fração. E o que está no índice aqui, o nosso 3, que está no índice, sempre vai embaixo da fração. Então, o que a gente fez? Transformamos uma raiz em uma potência. E isso é bem interessante. Sempre tem como transformar uma raiz em uma potência. Bem legal isso, né? Para a gente ver que as potências, as raízes, elas estão ligadas assim intimamente. E a potenciação e a radiciação são coisas inversas, tá? Elas são operações inversas, tipo mais e menos, vezes e dividido. O que uma faz, a outra desfaz, tá? Então, a potenciação e a radiciação, elas estão ligadas ali por uma coisa bem íntima. Bom, professor,
Eu deixo assim? Deixa assim, tá correto. Só estou querendo mostrar a propriedade para vocês, tá? Que dá para transformar de uma raiz para uma potência. Ah, professor, mas essa fração aqui, professor, ela dá para simplificar. 6 terços é a mesma coisa que 6 dividido por 3, né? Sim, correto. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado no quê? 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2. Então isso daqui é a mesma coisa que 2 na 2, uma potência, professor. Oh, uma potência mais bonita agora, sem fração, né? Ah, professor, mas 2 na 2 também dá para simplificar ainda mais e transformar num número só. Dá. 2 na 2 é a mesma coisa que 4, né? É 2 vezes 2, que é 4. Muito bem, então quer dizer que essa raiz aqui estranha, feia, vira o número 4. Muito legal, né? Muito bonito. Mas eu vou até apagar aqui porque não é o objetivo, tá? O objetivo aqui da propriedade é só mostrar que dá para fazer essa passagem aqui, tá bom? E aí fica a cargo de vocês aí, se vocês quiserem fazer um teste para outras, se der para simplificar, vai simplificando, tá bom? Muito bem. A segunda propriedade agora. A segunda propriedade diz o seguinte: na segunda propriedade, temos a multiplicação de duas raízes com o mesmo índice. Então, quando elas têm o mesmo índice, a gente pode multiplicá-las e a gente mantém o índice, né? Porque é o mesmo índice, então o radical a gente mantém igualzinho e a gente funde duas em uma só. Então, os números que estavam aqui dentro das raízes, eles vão se multiplicar dentro da nova raiz, ó. 2 vezes 2. Eu tinha duas raízes e eu criei apenas uma só. Bem interessante essa propriedade. E aí, eu posso até finalizar aqui a multiplicação, que é raiz de 2 vezes 2, raiz de 4. Né? Então, a gente saiu de duas raízes que não tinham uma solução exata, né? A raiz de 2 ela tem como resultado 1,41 e vai, né? Ela é um irracional. E a raiz de 2 também era um irracional, né? 1,41, né? Então não tinha um resultado exato para elas. Só que quando a gente aplicou a propriedade e fundiu em uma só, criou-se a raiz de 4, que é a mesma coisa que isso, tá? E aí a raiz de 4 é uma raiz exata. A raiz de 4 ela tem como resultado 2, a gente acabou de ver nos exercícios anteriores, né? Então percebam a utilidade fantástica dessas propriedades. A gente sai de coisas que não têm resultados exatos e parte para uma raiz que tem um resultado exato. Então percebam que isso é muito útil. A terceira propriedade, ela trata aqui de uma divisão de duas raízes, tá? E aí o que acontece nessa propriedade? Essa propriedade diz que quando a gente tem duas raízes se dividindo, uma pela outra, a gente consegue fundir em uma só. Então, como que vai ficar aqui? Fundindo em uma só com o mesmo índice, vai ficar 8, que é a raiz de cima, dividido pelo número da raiz de baixo, que é 2. Isso é igual a raiz de 4. De novo, raiz de 4, professor. Que coisa legal, né? A gente tinha uma raiz de 8, que não tinha, era uma raiz, um irracional, não tem um resultado exato. Tinha a raiz de 2, que também é um irracional, não tem resultado exato. E a gente conseguiu, usando a propriedade fundir, criar uma raiz linda, que é a raiz de 4, né? Uma raiz fácil. Então, a resposta da raiz de 4 também é 2, né? Muito legal essa propriedade também. Só quero deixar explícito aqui para vocês que assim como a gente fez a vinda, né, a volta também é verdadeira. Se a gente tiver alguma situação e a gente está com essa raiz aqui, ó, a multiplicação de dois números dentro da raiz, a gente pode fazer a quebra dessa raiz em duas e passando para cá, ó. Então a volta também é verdadeira, tá? A volta também é verdadeira. Ah, professora, então quer dizer que se eu vim para cá nesse exercício, né, eu fundir, eu posso fazer a volta também? Eu posso quebrá-la? Pode. Você pode quebrar essa raiz aqui em duas, ó, e volta para cá.
Então a volta também é verdadeira. Em algum caso que você precisar, você pode utilizar essas propriedades na ida e na volta, tá bom? Vamos para a quarta propriedade. Aqui a gente tem uma raiz, né, a raiz quadrada de 3, elevada numa potência aqui, que é um expoente 2, né? Bom, como que fica isso? A quarta propriedade diz que isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que aconteceu, professor? Esse expoente ele partiu aqui para dentro da nossa raiz no expoente do 3. Então ele sai aqui de fora e migra para dentro da raiz bem no expoente da base. Então também é uma propriedade interessante que em algum momento você pode utilizá-la para facilitar os cálculos, tá bom? A quinta propriedade. Vejam que aqui a gente tem uma raiz abraçando outra raiz por dentro, né? Então, o que acontece? Nessa raiz aqui, ó, é uma raiz quadrada, não está escrito nada, mas é uma raiz quadrada, né? O que a quinta propriedade fala? Que o resultado das duas raízes aí, uma dentro da outra, vai ser a multiplicação dos dois índices e o resultado dessa multiplicação vem dentro do novo índice aqui. Então, 2 vezes 3, né? 2 vezes o 3, que é o índice de dentro, dá exatamente o 6. E aí o 64, que está ali no miolo, ele vai ficar dentro dessa raiz resultado aqui também. Tá? Então, bem fácil de entender essa ideia também. Em algum momento pode ser útil aí para os cálculos de vocês qualquer uma dessas operações, tá? Vamos para a sexta propriedade também, que é a sexta e última que eu vou passar para vocês. A sexta propriedade, ela diz o seguinte, tá? Vou mostrar na prática para vocês. Pensem que eu estou multiplicando, que eu queira por algum motivo multiplicar o índice dessa raiz aqui. Então eu queira multiplicar esse 3 aqui por algum número. Eu quero que ele vire 12, por exemplo. Então, se eu quero que ele vire 12, eu teria que multiplicar esse 3 aqui por quanto? Por 4, né, professor? Por 4. Então, eu vou multiplicar o índice por 4. Beleza. Mas para mim não ser injusto com quem está dentro da raiz, o radicando, eu devo multiplicar também o expoente do meu radicando. Para mim não ser injusto. Então, eu venho aqui, ó, e multiplico por 4 também. Ah, quanto que vai ficar então, professor? Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar com índice 12, porque era o que eu queria, né? 4 vezes o 3 deu o 12. Beleza. E aqui dentro vai ficar 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 4 na 8. E essa é a propriedade. Ela não é complexa, é só essa mesmo, ó. Você pode a qualquer momento multiplicar aqui por algum número, só que você tem que multiplicar pelo mesmo número aqui dentro. E isso não altera a nossa raiz. Não altera. Esse radical aqui é o mesmo que esse daqui, tá? Está escrito de uma forma diferente, mas o resultado é o mesmo. Por que isso é importante, professor? Você pode estar se perguntando isso. Por que é importante? É importante para a gente poder, algumas vezes, comparar as raízes, né? Ou fazer alguma operação ali que precisa que o índice seja igual. Mas, por exemplo, para comparar as raízes, como que a gente compara? Para compararmos, então, vamos usar a seguinte ideia, ó. Aqui na primeira, ela já é 2 por natureza no índice. Beleza. A nossa ideia aqui vai ser o seguinte, ó. Transformar todas no mesmo índice, todas no mesmo número. Aqui tem um 2, um 3, um 6. Então, para ficar mais fácil a comparação, vamos transformar todas para 6 aqui, ó. Aqui já é 6. Então, vamos transformar todas para 6. Por sorte, aqui, ó, eu posso multiplicar por 3 e vira 6. Posso multiplicar por 2 e vira 6. Então, vamos fazer isso. E essa daqui, a última, não precisa multiplicar, né? Porque ela já é 6, né? Então, multiplicando aqui por 3 e multiplicando aqui dentro por 3 também. Ah, professor, mas não tem nada aqui dentro. Ah, então tem um 1, né? Multiplicando esse 1 aí por 3, a gente obtém o quê? Vamos obter
raiz com índice 6 de 3 na 3. Então essa aqui já ficou a raiz prontinha. Agora vamos para a próxima. Aqui, multiplicando aqui por 2, e aqui dentro não tem nada, professor. Então tem um 1, né? Multiplicando por 2, né? A gente vai ficar então com raiz com índice 6 de 6 na 2. E a última não vamos precisar fazer alteração porque já é o índice 6, né? Agora, como é que a gente faz? Para comparar melhor, a gente calcula quanto que é essas potências aqui, né? Então, quanto que vai ficar? Raiz com índice 6 de 3 na 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aí, a segunda aqui, né? 6 na 2 é 6 vezes 6. Dá 36, né? Então, isso aqui vai ficar raiz com índice 6 de 36. E a última não precisamos fazer porque já não é potência. Qual que é a maior aqui? Bom, em ordem decrescente temos então o seguinte. Essa daqui é a maior raiz, depois esta e por último essa. Então vamos colocar aqui. Raiz com índice 6 de 36 é maior do que raiz com índice 6 de 27, que é maior do que raiz com índice 6 de 8. E essa daqui, então, é uma maneira de a gente comparar as raízes. Desta forma, acredito que com todas essas explicações, ensinando vocês a calcular algumas raízes simples, umas um pouco mais difíceis, expliquei para vocês a parte das propriedades, como vocês podem utilizar elas para facilitar os cálculos de vocês. E também aqui no final, essa comparação entre algumas raízes, espero que vocês tenham entendido essa parte de radiciação, ela é bem importante e acredito que vocês estão prontos aí para fazer muitos exercícios de radiciação. Portanto, quero deixar aqui meu muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo até agora. Quero dizer que é um prazer e uma honra ter vocês aqui assistindo meus vídeos. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, deixem um comentário aí ou qualquer coisa que vocês tiverem dúvida. E se vocês ainda não são inscritos, vão lá embaixo, se inscrevam no canal, clicam lá no sininho e coloquem todas as notificações, que aí quando eu postar um vídeo novo, vocês vão receber em primeira mão, tá bom? Grande abraço para todos e até a próxima. Valeu!